participantes forem fazendo. Ok? Está tudo a postos? Podemos começar? Boa! Bem, mais uma vez, bem-vindos à nossa Taboo Table, bem-vindos aqui ao segundo dia da nossa Feira de Emprego Limited Future. Nós decidimos aqui lançar-vos este desafio e convidar-vos para esta mesa em que vamos aqui desconstruir vários tabus relacionados com o mercado de trabalho. Convidámos estas três empresas por acreditarmos que vão trazer aqui insights bastante diferentes e acho que vai ser curioso também do ponto de vista do participante perceber as diferentes abordagens que vocês têm. Temos aqui connosco três diferentes recrutadores também, que têm diferentes experiências e estamos muito curiosos em conhecê-los. E para começar aqui a quebrar o gelo, eu desafio-vos, cada um de vocês, Joana, Matilde, Tiago, se vocês pudessem definir a vossa personalidade enquanto recrutadores como um animal, qual é que seria o vosso animal recrutador? Estás mudo, Tiago? Quem quiser começar, sinta-se à vontade. Só a pensar para mim próprio, ainda não tinha a resposta. Sim. Animal recrutador. Tínhamos de ter preparado antemão, já tínhamos de ter pensado que animal é que era. Assim é mais espontâneo. Eu acho que assim à primeira vista, se calhar eu diria um leão, a pensar num animal, e aqui a fazer a ponte também para preferências futebolísticas. Mas numa ótica mais de recrutamento, se calhar um macaco, porque eu penso que o macaco é conhecido pela sua excelente capacidade de aprendizagem e pelo facto de aprender muito rápido através da observação. Eu acho que numa entrevista e enquanto entrevistadora tem que estar sempre atenta e sempre a observar. Portanto, para além de estarmos atentos e escutarmos tudo aquilo que o candidato nos diz, acho que também é muito importante estarmos atentos ao seu comportamento não verbal. E, portanto, daí talvez o macaco. Boa, obrigada, Joana. Muito rebuscado. Já isto muito elevado. Sim, isto para quebrar o gelo começa bem. Basta fasquia aqui. Eu não sei bem, eu estava a tentar, eu sei as características, não sei o animal. Vou dizer, tinha que ser um animal, eu ontem na apresentação da empresa disse que gostava muito das feiras, gostava muito de falar com as pessoas, portanto tinha que ser um animal social, que gosta de conhecer muitas pessoas. Eu estava a lembrar do Timão, acho que era o Timão, não me lembro do nome do bicho. Uma suricata, não é uma suricata. Também é muito observadora, está lá esticadinha a ver, mas acho que eles também vivem muito em sociedade, mas não tenho um animal assim que eu consiga dizer em particular, pronto, mas acho que as características que eu mais, enquanto estavas a perguntar, enquanto recrutador, que eu mais me revejo, eu gosto mesmo muito de conhecer pessoas. Acho que às vezes até me esqueço um bocadinho, há sempre um trabalho a fazer, não é? Mas a parte do conhecer as pessoas até não é só pelo trabalho, gosto mesmo de as conhecer e, portanto, genuinamente quando vou às feiras e no dia-a-dia conhecemos muitas pessoas, mas aí já é mais durante o processo, mas mesmo, por exemplo, nas feiras como estamos aqui, apesar desta não estamos a ver as pessoas diretamente, a parte do conhecer e de conversar, saber um bocado sobre elas, descobrir curiosidades, descobrir pontos de interesse, acho piada. Depois também gosto particularmente, que normalmente eu acabo por aprender qualquer coisa com as pessoas que não sei, e eu gosto muito de saber muitas coisas, então vou sempre aprendendo curiosidades com as pessoas que conheço. Pronto. Portanto, suricata, Tiago. É isto, alterei um bocado a tua resposta, mas pronto, vamos dizer suricata. Está tudo bem, tudo certo, tudo certo. E tu, Matilde, qual era o teu Eu tinha pensado no macaco, mas entretanto tive que pensar aqui numa outra solução para não ser igual. As três características que eu aqui dou relevância, apesar do animal que eu escolhi aqui, não tem todas, mas tem uma das mais importantes, que é a adaptabilidade. Escolhi o camaleão, porque se adapta ao meio ambiente onde está, e às vezes temos que adaptar aqui um bocadinho a nossa postura e a linguagem para falar com alguns talentos em que estão em fases de vida diferentes. Portanto, eu optaria pelo camaleão, sendo que também é observador e só se mexe quando vê que há ali pernas para avançar. Contudo, não deixe de dar destaque
outras duas características para além da adaptabilidade, que é a parte da empatia, e a parte, pronto, da observação que o camaleão também tem. Obrigada, Matilde. E obrigada aqui por alinharem neste nosso desafio de quebra-gelo. Então, voltando agora aqui ao tema dos tabus e começando assim, da perspectiva do candidato e da experiência do candidato, nós aqui no Unlimited Future ajudamos muito os jovens a criar os seus CVs, a começar a preparar esta primeira apresentação às empresas e muitas vezes surge aquela questão mas afinal o CV é realmente importante? As empresas realmente leem o meu CV e reparam nos erros ortográficos e em todos os detalhes daquilo que eu escrevo? E essa é a pergunta que eu vos lanço. Quanto tempo é que vocês passam realmente a ver cada um dos CVs com que se deparam? Portanto, quanto tempo, enquanto recrutadores, é que demoram a ver um CV? E qual é que é a importância que dão a estas informações? Sim. Sem tabus, já sabe. Matilde, estou a começar, agora foste tu. Ok. Sempre no meio. É assim, claro que uma pessoa quando começa a fazer recrutamento demora sempre um bocadinho mais e deve mais, deve passar mais algum tempo a analisar um CV, porque a triagem desse CV pode ser ali a diferença se avançamos com ele para uma fase, seja de dinâmica de grupo ou de entrevista. Tendo em conta que quando já ganhamos este olhinho, digamos, olho de treinador, eu passo pelo menos 10 minutos a observar o CV para conseguir ler tudo, perceber ali os objetivos que a pessoa tem, a nível de carreira e de gostos, o que é que estudou e o que é que a levou a tentar a seguir aquele caminho, e vermos ali também uma parte mais logística a nível de perfil, onde é que ela vive, que idade é que tem, perceber ali às vezes se tem um meio de transporte próprio ou não. Todos esses pequenos detalhes às vezes podem fazer a diferença para o sítio onde estamos a alocar essa oportunidade que temos em aberto. Obrigada, Matilde. Joana, Tiago, quanto tempo é que passam em média a ver o CV? Olha, então pode ser eu agora outra vez para ficar aqui no meio, que assim pode ser que consiga sempre estar no meio e nunca começar a responder. É muito difícil responder ao que tu me estás a perguntar. E agora vou dizer, por exemplo, eu estava a ouvir aqui a Matilde, estava a pensar como é um bocado diferente. Primeiro porque a Premium enquanto software house há coisas com que eu não tenho de estar preocupado, como isto, por exemplo, se tem carta não tem, toda a gente vai estar aqui, vai estar em casa, não tem de estar preocupado. Acho que se eu fosse falar a alguém, diria que coisas importantes. Acho que pelo negativo às vezes pode marcar muito. Eu vejo coisas às vezes que eu penso, epá, não perdeste 2 minutos a fazer isto, e entre os 30 penaltis de erros ortográficos que estão e a estrutura do qual eu não consigo perceber o CV, pode marcar muito. Pronto, acho que essa é uma das partes. Não é preciso muito no CV, por exemplo, na malta nova, às vezes não há muita experiência, mas minimamente organizado. Depois, depende muito de posição para posição. O recrutamento que eu faço mais é developer, e nesses nós, por exemplo, gostamos de dar oportunidade a toda a gente. Não é o que vem no papel que vai definir, isto até vem da nossa experiência. Eu, por exemplo, ter engenharia informática, hoje em dia faço um trabalho completamente diferente, e portanto não queremos limitar as pessoas pelo que vem escrito no papel, damos a oportunidade, mas eu, por exemplo, gosto muito de perceber logo que tecnologias é que estão mais à vontade, não estão, o que é que gostam de fazer, o que é que não gostam. Depois, por exemplo, se me disseres que eu estou a ver para uma pessoa do UX, já vou sempre a ver se há portfólio, nós pedimos logo e vamos sempre olhar um bocado. Se for um manager, estou à espera que outro tipo de respostas, ou seja, no início nós enviamos também umas perguntas, por exemplo, ou seja, há coisas diferentes que eu espero para cada posição, e isso vai implicar eu demorar tempo diferente a ler. Todos os nossos recrutamentos estão construídos de maneira diferente, alguns chegam um bocadinho mais técnico, e por isso aí não leio tanto, não estou tanto tempo a ler o CV, gosto sempre de ver a faculdade, onde é que andaram, outras coisas que fazem na vida, como hobbies ou fins, mas isso acho que mais por curiosidade, não tem tanto impacto no recrutamento, mas para ficar a conhecer um bocado a pessoa. Mas pronto, diria que é isto, diria que nos mais técnicos não perco tanto tempo a ver, gosto muito que estejam limpos, práticos, com a informação acessível. Faz muita confusão os CVs que eu tenho que passar
andar a ver onde é que estão os contactos e estão tipo escondidos numa parte minorquinha lá em baixo. E eu penso, ok, a coisa mais importante no CV é que os contactos estão enterrados por baixo de 50 folhas. Não aprecio enormes textos, mas acho que isto se calhar vem da minha componente aqui de engenheiro, que é mais prático e não aprecia enormes textos. Gosto às vezes, há pessoas que fazem cartas, que enviam logo com o CV, enviam uma carta de intenção, de candidatura, há vários nomes diferentes que chamam, e acho que isso está fixe porque está à parte e portanto sou eu que vou ler e já estou preparado para quando vou ler essa parte, mas é mesmo, pronto, cada situação é uma situação e cada posição demora um tempo. Respondendo metade à tua pergunta, acho que o muito importante é contactos muito acessíveis, ser prático de ler, limpo, agradável. Acho que agradável é uma boa palavra. Se for agradável, nós vamos logo estar mais predispostos a ler tudo. Ok? Isso. Obrigado. Tem de ser agradável, ter um CV agradável. Exato. Boa. Sim, sem dúvida que uma leitura fácil vai nos dar aqui uma predisposição para conseguirmos avançar. Sim. Sim, eu acho que o Tiago e a Matilde já fizeram aqui um excelente enquadramento. Eu, no meu caso em particular, não faço uma análise muito exaustiva do currículo, portanto não perco muito tempo nesta primeira fase do processo. Contudo, acho que é importante o candidato dedicar aqui algum tempo, porque como foi dito, eu acho que o currículo não é mais do que o passaporte para a primeira fase de recrutamento de uma vaga. E, portanto, se ele não for atrativo, se ele não resumir corretamente o perfil do candidato, pode acabar por ficar aqui um bocadinho perdido na fase de triagem e depois não ser considerado no processo. No entanto, eu acho que o currículo não define o candidato, mas dá-lhe a possibilidade então de ele ser considerado para uma entrevista, onde depois sim pode dar-se a conhecer quais é que são as suas valências, o seu percurso académico, profissional, e portanto tudo aquilo que acaba por vir resumido no currículo, nós depois podemos, de forma mais aprofundada, detalhar num contexto mais presencial ou mais uma entrevista. E, portanto, esta é a minha experiência. Eu não me dedico muito tempo, não é a fase do processo que me rouba mais tempo, mas acho que é importante, enquanto candidata, dedicar aqui algum tempo para tornar o meu passaporte atrativo e, como o Tiago disse, simples e bonito, portanto, limpo. Acho que sim, acho que é isso. Há assim alguma informação que valorizes mais? Portanto, quando fazes essa primeira triagem tão rápida, não é? Na verdade, o que é que olhas primeiro? Para o que é que olhas? Sim, também depende de cada função e a minha realidade é aqui mais parecida à da Matilde, portanto, perceber onde é que o candidato reside e quando tenho algumas dúvidas acabo depois por fazer sempre uma entrevista telefónica inicial só para perceber, por exemplo, se eu estiver a fazer um recrutamento para Lisboa e um candidato que está atualmente a residir no Porto, eu tento perceber, porque ele até pode estar interessado em mudar de localidade e, portanto, não ser um fator logo de exclusão, mas perceber se cumpre ou não com alguns requisitos que constem no anúncio, nomeadamente a nível de formação académica, a localidade, se for necessário alguma experiência ou não, portanto também depende muito aqui da vaga e portanto tem que sempre em conta aqueles que são os requisitos que estão no anúncio. Não sei se respondi à questão. Sim. Olha, Inês, eu lembro-me aqui mais duas coisas enquanto estava a ouvir a Joana. A Joana estava a dizer que não perde muito tempo e é verdade e não define o candidato, mas por exemplo pode dificultar muito, estava-me a lembrar disto, porque isto acontece às vezes, contactos incorretos, que é uma coisa, e-mails e números de telefone mal no próprio CV da pessoa, e portanto não define, mas por exemplo pode dificultar muito o processo, porque imaginem tentar contactar e tentar falar com uma pessoa e de repente, olha, os dados vieram mal, o único ponto de contacto que eu tenho, que é o e-mail, vem mal, ou o número de telefone. Portanto, esta pessoa vai voltar a fazer qualquer coisa, ou isto vai requerer muito esforço da nossa parte, porque os contactos estão mal. E acho que esse é um dos erros que é mesmo... por exemplo, outro que eu apanho às vezes é... E bem, há malta que pede aos amigos ou afins os CVs emprestados para depois fazer o seu, e o hyperlink ainda vem tipo com o e-mail do outro amigo. Se nós carregarmos para enviar o e-mail e não tivermos atenção, ainda vamos mandar para o amigo em vez de para ele. Hoje em dia a pessoa com experiência já sabe que estas coisas todas acontecem, não deixa estes erros acontecer, mas não vou dizer que já não aconteceu, e portanto acho que são coisas importantes, é ter um bocado de atenção enquanto estão a fazer o CV. Acho que não é preciso muito tempo, é realmente coisas simples. Depois a última é eu sei que às vezes as pessoas sentem muita pressão a fazer o CV, mas acho que também não precisam de ir pela escrita criativa. Fazer uma cadeira na faculdade não nos torna especialistas.
Simplificar, né? de uma tecnologia qualquer, por exemplo, e é uma das coisas que eu acho, pá, eu abordo com muita naturalidade e tento conversar com as pessoas e rapidamente se percebe que afinal até só viram uma cadeira há 3 anos atrás sobre aquela tecnologia, mas depois, por exemplo, numa escala de 0 a 5 são capazes de meter 5, que para mim é uma coisa tipo, ok, isto é muito escrita criativa mesmo. Pronto, e era assim os dois conceitos, sejam verdadeiros e, pá, e façam as coisas simples. Normalmente depois nós o processo vamos descobrir tudo e vamos conversar várias vezes e vamos querer conhecer a pessoa e o papel não vai ser de longe o mais importante. Isso. Portanto, atenção aos hiperlinks e atenção às escalas também. Portanto, se puserem um 5, uma escala de 0 a 5, ponham lá o que é que significa este 5? É que terminaram a cadeira? Ou é que já Olha, tem alguma experiência? mas já me deram uma vez uma resposta criativa quando eu fiz essa Pois. pergunta à pessoa, porque a pessoa depois disse, não sei assim tanto, e afins, eu disse, então, mas meteste 5, e a pessoa depois respondeu, sim, mas isso é na minha própria escala, é nas minhas escalas de sabedoria. Exato. Eu em relação às outras, esta sei 5, não sei assim tanto, mas esta sei 5, e eu achei, mas já fosse bem da pergunta, já tem o mérito de ter pensado rápido. É isso. Boa. Como estão a ver, os recrutadores retiram sempre qualquer coisa de cada pergunta, mesmo que a resposta seja ao lado, há sempre ali alguma mensagem subliminar sobre aquela pessoa, não é? É verdade. Ok, obrigada aqui pelas vossas partilhas em relação às CVs. E outra curiosidade, que também tem sido aqui uma tendência aqui na parte da análise dos CVs, é o uso da inteligência artificial, da tecnologia nesta primeira triagem. E gostava de vos perguntar se as vossas empresas já utilizam algum tipo de tecnologia para fazer esta triagem inicial e se sim, que tecnologia é essa? Ou se não, se estão a ponderar fazê-lo no futuro. Bem, então agora deve-me calhar a mim, que é para não estar sempre a passar. Olha, vou dizer, estava a pensar, nós não utilizamos, a resposta mais óbvia é esta, não utilizamos. Temos tido, por exemplo, debates na equipa alargada de recrutamento, ou seja, onde fazem parte as pessoas que me ajudam a fazer as entrevistas técnicas e afins, sobre programas que têm, não lhe vou chamar entrevistas automáticas, mas têm fases, desafios para os candidatos. E a conclusão que nós chegámos, ou que há um caminho aqui que se tem seguido, isso era desumanizar o nosso processo de recrutamento, sendo que uma das coisas que nós somos mais conhecidos e que mais falamos e afins é pela premissa ser people over process e dar uma importância fora do comum ao lado humano. Portanto, meter isso a fazer de forma automática, de repente, ia destruir, ou seja, era mesmo contra a natura da nossa cultura. Já tivemos algo para nos ajudar, que não está totalmente em funcionamento, que foi um projeto de estágio de verão em que lia automaticamente os CVs e os convertia para a base de dados, etc. Todo aqui um projeto assim que tentava aprender e fazer umas coisas. Mas de forma geral não utilizamos, é um tema que já debatemos. Eu não sou nem de longe nem de perto expert no assunto, não sei muito o que é que há algumas empresas que vejo, normalmente empresas maiores, até por posso-vos dizer que enquanto estava na faculdade tínhamos amigos, por exemplo, a fazer já na altura para Googles e afins que aplicavam processos assim automatizados e portanto ainda vi alguns em funcionamento, mas decidimos por agora pelo menos não é o nosso caminho. Interessante, aqui uma empresa tecnológica que decide não utilizar tecnologia nos seus processos de recrutamento. Não, a tecnologia utiliza sempre a mesma, mas sim, o processo é muito pessoal. Mas isso vem da mesma, voltamos à pergunta anterior, porque se calhar se for uma máquina a analisar, também vai olhar para o CV e vai excluir uma data de gente. Vamos ter que lhe definir pontos e vamos ter que lhe dizer o que é interessante ela procurar e não procurar, e ela vai excluir automaticamente uma data de pessoas. E nós acreditamos muito em dar a oportunidade, mais que não seja como eu já disse, porque a muitos de nós aqui também foi dada a oportunidade, muitos não acabaram a faculdade, tiveram outros interesses, muita gente em programação, por exemplo, que nem sequer que fez o caminho normal, que aprendeu sozinho, que veio do outro mundo, e, por exemplo, ter a máquina a identificar isso tudo, se calhar seria difícil. E acho que o toque pessoal dá... não sei, se calhar estou a imaginar que os candidatos, alguns ficam muito nervosos com as pessoas, se calhar com as máquinas até depois lidavam melhor. Não sei. Um dia faremos essa experiência. Nós na Vorten também não sim. trabalhamos. Também não tem, ok. Não temos nenhum algoritmo à semelhança aqui do Tiago, usamos muito o toque humano e também apesar de sermos uma empresa tecnológica e de até em 2019 termos criado aqui uma equipa de transformação digital na Vorten, ainda não estamos nessa fase.
Matilde? Aqui consulto também não utilizamos inteligência artificial, nem na parte ainda de filtragem, da triagem dos CVs, nem na parte das entrevistas, mesmo porque achamos que poderia desumanizar aqui todo o processo, porque uma pessoa é mais do que um CV e é mais do que uma entrevista. Contudo, não deixo de salientar que uma das grandes missões que os recrutadores têm é ter sempre em mente que não podemos deixar que preconceitos e assunções façam o nosso trabalho. Temos sempre que pôr preconceitos e toda essa parte de lado para conseguirmos apurar as valências de uma forma mais justa para todos os candidatos. A inteligência artificial, na minha opinião, poderia ajudar alguns recrutadores nesse âmbito, porque não haveria aquela parte de desligar os preconceitos, porque é uma máquina, não é? Contudo, acho que iríamos perder aqui o toque humano e aqui na Arte e Consulto não aplicamos. Fazemos aqui à moda tradicional, que é abrir o documentozinho, ler tudo, perceber aqui o potencial, ligar, mandar um e-mail à pessoa e marcar para a conhecer. Boa. Quem sabe um dia, não é? Daqui a uns 50 anos, não sabemos. Ou menos. Bem, então, e também muitas vezes tem surgido aqui uma outra questão, que os estudantes muitas vezes, depois da entrevista, têm muito aquela ansiedade de perceber se foram selecionados, se passaram à fase seguinte, o que é que vem a seguir. E como nós sabemos, os recrutadores têm muitos outros processos a decorrer em paralelo, não é só aquele processo, e às vezes o feedback acaba por demorar algum tempo. E surge esta questão, quando é que o candidato deve, ou a partir de que momento é que o candidato, é que pedir feedback não é mal visto? Portanto, é passado uma semana? É passado 2 semanas, 3 semanas? Qual é que é este timing para que o recrutador não se sinta pressionado, mas ao mesmo tempo o candidato não seja mal visto se ainda não recebeu qualquer feedback? Eu posso começar por dar o meu exemplo. Portanto, no meu caso, eu faço um acompanhamento muito regular do estado de cada processo e das candidaturas realizadas. Ou seja, no final de cada entrevista, informo logo quando é que é expectável eles receberem feedback, independentemente de ele ser positivo ou negativo. E também, caso surjam alguns inconvenientes e o processo acabe por derrapar nos timings previstos, que também lhes vou dando essa nota. Eu considero que o feedback é muito importante, não só o positivo, mas também o negativo, e que os nossos candidatos precisam de ter uma resposta. Portanto, eu coloco-os muito à vontade neste aspecto e também peço o retorno. Portanto, se por algum motivo o processo alterar para eles, deixar de fazer sentido, se agarrarem outra oportunidade, também para nos darem eles esse feedback. Portanto, estabelecemos aqui um género de um compromisso de ambas as partes. Eu acho que o tempo de resposta, ou neste caso a falta de resposta da nossa parte, cria ansiedade nas pessoas e às vezes aqueles dias, semanas, parece muito mais tempo, que já passou muito mais tempo do que efetivamente passou. E portanto acho que é importante eu, na ótica de recrutadora, ter sempre esta empatia com o candidato. Também já passei por processos de recrutamento e já senti esta ansiedade e portanto ter esta empatia e ir fazendo estes pontos de situação com os mesmos. No entanto, eu acho que caso não haja este compromisso por parte do entrevistador, o que eu sugiro enquanto candidato, e quando eu fui candidato ou quando sou candidato em algum processo, é logo numa primeira abordagem, numa primeira entrevista, eu própria questionar quais é que são os prazos de resposta do processo, em que fase é que o processo se encontra, quais é que são as próximas fases, quando e como é que eu vou receber esse feedback, para ficar logo com uma maior noção e aí poder questionar sem sentir que estou a ser inconveniente. Portanto, se a pessoa já me deu um prazo e não está a cumprir, eu acho que não estou a ser inconveniente, eu preciso de uma resposta. E, portanto, na ótica de entrevistadora, tenho sempre este processo bem agarrado e coloco-os logo quais é que são os timings de resposta, mas também na ótica de entrevistada, tenho sempre esta abordagem quando a pessoa que está do outro lado não me coloca os prazos, eu própria questionar. Acho que é isso. Portanto, uma boa dica, pedir prazos no momento da entrevista. Se não forem facultados pelo entrevistador, sim, assim digo logo, em que fase é que está o processo, quando é que é expectável eu receber resposta, porque vi é que recebo resposta, independentemente da resposta ser positiva ou negativa, vou ter uma resposta
e assim fico logo com as cartas todas na mesa. Eu acho que é mais fácil também para o próprio candidato. Obrigada, Joana. E na Matilde. Arctic Consult o processo também é muito semelhante ao que acontece na Vorten. Eu geralmente combino aqui numa primeira fase, dou aqui uma estimativa de tempo, se vai demorar 1, 2 ou até 3 semanas, pode só ter ali, porque às vezes, pronto, cada oportunidade aqui de entrada é diferente, para posições diferentes, e às vezes precisamos de mais tempo para analisar. Então eu costumo combinar 2 ou 3 semanas para aguardar e deixo sempre o candidato à vontade, se até ao longo desse tempo, se por alguma razão, seja mesmo só ansiedade, podem sempre enviar um e-mail, eu posso sempre dar um feedback também até o prazo terminar. Não nos podemos esquecer que o que nós fazemos faz impacto na vida dos candidatos, não é? E às vezes podem estar ali com algumas propostas na mesa, mas se calhar preferiram a nossa empresa e estão ali até à última a tentar ver se poderia ser aqui uma proposta para eles conseguirem analisar todas. Portanto, eu normalmente faço esse compromisso, dou aqui um prazo, deixo também o candidato à vontade por qualquer razão para me contactar, seja porque tem uma proposta na mesa ou porque está num estado de ansiedade, precisa de saber qualquer coisa, nem que seja dizer, olha, está quase, porque às vezes isso também pode fazer aqui a diferença. Sendo que eu aí, pronto, também informo logo, olha, aqui neste prazo vou-te enviar um e-mail, vais receber novidade por e-mail, ou vou-te ligar, e o candidato às vezes até pergunta, e se tu me ligares eu não conseguir atender, eu explico logo aí também, olha, eu ligo-te, se eu não me atenderes, recebes um e-mail meu, a informação chega sempre, ok? Portanto sim, acaba por ser aqui um compromisso de ambas as partes também. Obrigada, Ok. Matilde. Sim, Tiago. Então, no meu acho que depende muito. Coisas antes do Covid, as entrevistas eram todas cá quase na Premium. Só a coisa que eu gosto de fazer é quando é um não, logo, eu prefiro dizer presencial às pessoas. Quando o meu próprio entrevistador não quer dizer, vou sempre eu dizer, e era algo que eu preferia muito mais fazer presencialmente e explicar o feedback logo do que depois ter de o fazer por chamada, que acho que não é tão fácil. E portanto os nãos normalmente são muito rápidos e são tratados logo. Depois o resto depende um bocado de processo para processo. Acho que em alguns até temos que melhorar. Aqueles que temos sempre abertos, como por exemplo os developers, sabem logo sim, não, etc., vão logo avançando. Outros que são concorrenciais, e consigo-vos dar por exemplo agora um exemplo rápido, como estamos a fazer Manager Juniors, em que temos um fluxo muito grande, e nós não somos uma empresa assim tão grande, e queremos ouvir bastantes pessoas, vamos tentando, os nãos lá está, tentamos logo informar, os sims também, há uns intermédios que às vezes podem ficar assim um bocadito perdidos e tentamos informar, e é super ok as pessoas também falarem connosco. Estou-me a lembrar que ainda ontem uma pessoa me ligou e estivemos a conversar e expliquei-lhe tudo tal e qual como estava. Muitos deles falam-me até pelo WhatsApp que eu tenho do número de trabalho, e temos conversas tranquilas pelo WhatsApp, tenho uma relação de proximidade com muitos dos candidatos, e portanto é sempre muito, a parte deles perguntarem, que foi a tua pergunta inicial, é sempre super tranquilo. Acho que nem sequer nunca pensei se há um prazo, se não há. Nós, por exemplo, também temos um prazo para perguntar quando a pessoa não respondeu ao exercício, ao fim, normalmente ao fim de uma semana qualquer coisa, também perguntamos. Mas da parte deles acho que também é super ok perguntarem sempre, que, por exemplo, o caso de estarem à espera porque têm outras propostas, enfim, até agradeço sempre que informem logo, porque gerimos logo dessa maneira, como por exemplo às vezes ser franco e dizer, olha, nós não vamos conseguir fazer isso nos prazos que precisas, eu não consigo fazer isto agora em 3 dias, e portanto, pá, é uma decisão tua, mas eu gosto muito de ser verdadeiro durante o processo, e então acho que o melhor é conversarmos sempre e dizer à pessoa como é que está. Mesmo assim acho que por vezes temos falhas, acho que até da empresa que cresceu um bocado nos últimos tempos, são coisas sempre que podemos melhorar, pá, e acho que é super ok se pessoas que não receberam feedback e querem receber perguntarem. Acho que são sempre bem recebidos e são sempre conversas interessantes, e nós tentamos mesmo dar feedbacks depois construtivos. Isto quando é o não, quando é o sim, não temos que dar assim tão construtivos, não é? Pronto, esses depois vêm para cá, espero eu. Boa. Obrigada aqui pelas vossas partilhas.
voltando aqui a um tema também bastante controverso e o grande tabu do recrutamento, diria eu, que é, adivinha qual é? O salário. Portanto, se devemos ou não falar de salário na primeira entrevista, se deve ser o candidato a puxar o tema ou se deve esperar que o recrutador o faça. Qual é que é a vossa opinião? Qual o melhor timing? Como é que isto funciona? Expliquem aqui aos nossos jovens que estão a ouvir-nos neste momento. Então até vou começar porque eu acho realmente piada esta resposta. Esta pergunta, desculpa. Acho várias coisas ao mesmo tempo, ok? Acho que se a pessoa tem interesse deve logo falar. Para mim é a conversa mais banal do mundo e falar. Eu costumo, hoje em dia uma trend grande, como estavas a dizer, se calhar no LinkedIn é ver aquelas perguntas do método, não sei o quê, se achas que na proposta devia estar o salário, mate palmas se achas que não, pronto, e eu estou sempre a ver essas e a ler os comentários, e por exemplo no nosso caso é muito difícil definir à cabeça o que é um salário, porque por exemplo eu tenho aberto processos, tenho uma vaga só que se chama engenheiro de software, mas que vai desde os miúdos que estão a sair da faculdade a quem tem 10 anos de experiência, enfim, e os salários não vão ser minimamente parecidos, e portanto eu não consigo dizer olha, a vaga é para isto, mas se a pessoa perguntar, em todas as fases do processo nós falamos sobre isto. Logo desde o primeiro exercício, por exemplo, no primeiro exercício existe também uma pergunta sobre o que é que a pessoa está à espera, quais as expectativas salariais. Nós abordamos logo isso no início e se estivermos desalinhados, eu nunca deixo passar nenhuma fase em que nós não estamos alinhados. E é uma conversa que tenho habitualmente com as pessoas, às vezes nem sequer avançamos, que é, pá, não vai ser possível, isto não houve minimamente, entre o que tu fizeste e o que estás a pedir, não houve um encaixe, está-me aqui a faltar a melhor palavra agora, uma concordância, o que seja. Há outros momentos que até nos surpreendem e que a pessoa, por exemplo, pede muito abaixo, depois nós dizemos, pá, não, olha, fizeste aqui, estás a demonstrar um recrutamento que está acima disso e, portanto, a nossa proposta vai ser melhor do que isso, mas conseguimos balizar bastante bem. Lá está, volto a dizer que é super ok a pessoa perguntar. Acho que é uma conversa fixe de se ter. Acho que há uma coisa que eu costumo dizer durante o processo, que é eu não quero que ninguém chegue ao final enganado. Ou que possa dizer eu não sabia, ou que foi isto e afinal estava à espera disto. Por isso é que sempre que há um mínimo desalinhamento, aqui na Premium nós conversamos com a pessoa, logo, desde a primeira fase. E a pessoa sabe quando eu, por exemplo, não estou a concordar e é aberto, e digo abertamente à pessoa, olha, não, neste momento não está e eu estou até aqui e tu estás aqui. E agora isto é uma decisão tua. E deixamos isso do lado da pessoa. Há pessoas que, por exemplo, e bem, dizem, olha, mas eu quero continuar porque eu acredito que estava ultra nervoso daquela e vou demonstrar o meu valor ainda durante o processo e blá 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 blá, e tipo, eu acho isso super fixe, isso a mim também me diz coisas, como tu disseste há bocado, nós estamos sempre a retirar informações, eu gosto de uma pessoa que acredita em si e acha que ainda vai fazer melhor e que tem confiança, e acho realmente que há malta que não consegue demonstrar o seu valor nas entrevistas também, por questões de nervos, principalmente, e que portanto o valor que tem nem é o valor que depois sai do processo de recrutamento e das entrevistas. Também arranjámos uma maneira de compensar isso, que é, nós temos um processo de 6 meses onde é revisto, porque realmente já tivemos esse caso, mais do que uma vez, em que pessoas que não conseguiram demonstrar o seu valor durante as entrevistas quiseram entrar à mesma e depois ao fim de 6 meses não estavam a dizer, não, esta pessoa merece muito mais porque realmente tem outro valor. E isso já aconteceu. Pronto, acho que não é um grande tema tabu. Para mim, não é mesmo nada tabu. Acho que é das conversas que eu acho mais piada a ter, principalmente com pessoas já muito experientes, e que alguns deles com mais experiência do que eu, e portanto gosto sempre de ver como é que as pessoas lidam com isto. Voltamos também à parte de ser diferente por posições. Eu não sei aqui a experiência aqui dos meus colegas, mas eu, por exemplo, nos managers tenho muita gente que dá muitas voltas à resposta sobre as expectativas sem conseguir responder o que é que realmente quer. E é um debate engraçadíssimo, porque eu também sou muito teimoso e eu não vou deixar avançar um processo em que a pessoa pode estar com uma imaginação que não tem a ver com o que nós estamos à espera de dar, e acho que não é produtivo. Já tive esta conversa com várias pessoas ok, eu compreendo não queres dar para não achares que te vamos limitar agora ou que vamos excluir porque pediste muito, eu compreendo isso, eu estou-te a dizer que não vai acontecer, nós vamos deixar fazer, vamos tentar ver tudo, mas também não vamos, se a pessoa de repente me for pedir o maior salário do mundo e eu não tenho capacidade de dar,
também não acho que seja produtivo estarmos a fazer o processo só para aquecer. E, portanto, acho que se das duas partes houver muita abertura e falarmos sobre o assunto, é bastante melhor. E sinto que quando tu fazes essa pergunta, estás a dizer porque existe a ideia ou o tabu que as empresas não gostam muito de falar sobre o tema, e eu te estou a transmitir que também sinto que há muitas vezes pessoas em determinadas posições que não gostam de falar sobre o tema e tentam levar sem responder. E acho que hoje em dia, não sei, da minha experiência pelo menos aqui, nós somos muito abertos a falar do tema e falamos tranquilamente sobre isso. Eu tenho essas conversas e posso dizer que é uma das conversas que eu gosto de ter e explicar tudo bem às pessoas e demonstrar a mesma proposta a cada fase, etc, para saberem tudo antes de chegar ao fim. Obrigado. É isso, portanto, muitas vezes o tabu não vem só do lado dos recrutadores, vem também do lado dos candidatos, não é? Mas vamos então perceber aqui a perspectiva da Joana e da Matilde sobre estes temas. Será que também são das conversas que mais gostam, como o Tiago? Eu ia começar até por dizer essa questão do, eu percebo a pergunta do salário ser um tema tabu, mas que não só do lado das empresas como também dos candidatos. Portanto, eu deparo-me em vários processos que sinto ali alguma reticência quando perguntamos no final da entrevista, tem alguma questão e as pessoas querem perguntar acerca do salário, mas ainda não estão tão à vontade. Contudo, acho que é um conceito que tem vindo a ser desconstruído e, portanto, já se fala muito mais em salário nos dias de hoje. No entanto, na realidade da Vorta, nós temos, e acho que é semelhante, se calhar também aqui um bocadinho ao que o Tiago acabou de dizer, isto depende muito da função, e posso dar 2 exemplos. Portanto, no caso do programa de trainees, por exemplo, o valor da bolsa não sofre oscilação, ele está tabelado e é aquele valor. E, portanto, nós acabamos por comunicar logo numa fase muito inicial, até porque o processo de recrutamento para um trainee é um processo detalhado, tem várias fases, e, portanto, caso o candidato não tenha interesse ao valor da bolsa, não vá de encontro às suas expectativas, acho que é muito mais fácil ficar logo definido e comunicado e o candidato escusa de dar continuidade ao processo do que estarmos a levar o tema até a exaustão e depois de todas as fases de conclusão do processo estar a comunicar uma expectativa que depois sai um bocadinho frustrada, não é? No entanto, para ocupar determinadas vagas, o que nós fazemos, à semelhança também daquilo que o Tiago falou, é numa primeira abordagem aferir qual é que é a expectativa salarial do candidato, para perceber se está dentro daquilo que são as nossas bandas salariais ou não. E às vezes, portanto eu acho que é uma realidade aqui um bocadinho diferente da que acabámos de ouvir, se o valor estiver efetivamente muito acima daquilo que são as nossas bandas salariais, o candidato sim pode ficar comprometido no processo de recrutamento. Portanto, muitas vezes o que o candidato acaba por fazer é dar-nos o valor que está a oferir atualmente e não uma expectativa, porque eu acho que já vão tendo esta noção. E porquê não comunicar logo nestas funções o salário? Porque depende disso, depende do enquadramento posicional da função, depende do grau de maturidade do próprio candidato, do desenvolvimento de competências de soft skills, de hard skills, o posicionamento expectável da função e, portanto, estes valores podem oscilar dependendo da pessoa que temos à nossa frente. E, portanto, não é para nós razoável, numa primeira abordagem, sem conhecermos as pessoas que fazem parte do processo, dizer o salário é X ou é Y. No entanto, é um tema que vamos desconstruindo ao longo do processo e que o objetivo também não é esconder nada de ninguém, nem atrair pessoas que depois fiquem desmotivadas pela questão do salário. Portanto, temos muito estas duas vertentes de, se for um processo em que o salário está definido, nós comunicamos à partida ao início e não há problema, portanto não é para nós um tema tabu. Os que não comunicamos ao início não é por ser um tema que não queiramos abordar, é porque depende muito de como é que se desenrola o processo e de quem são os candidatos que estamos a conhecer e do seu grau de maturidade profissional. Okay. Portanto, não querem definir logo um valor quando se calhar é uma faixa, não é? Não é... Sim, nós trabalhamos com bandas de ter um perfil mais júnior ou um perfil mais sénior e com graus de maturidade diferentes, obviamente o salário não vai ser igual e, portanto, ficamos aqui um bocadinho balizados. Ok. Sim, Matilde, como é que é a realidade da Articosult? Então, para já achamos que este tabu tem mesmo que ser desconstruído e cabe a todas as organizações fazê-lo para conseguirmos depois chegar aqui a um conceito já desconstruído. Geralmente eu acho que é preciso ter aqui em conta as 3 partes importantes quando estamos aqui a encontrar o candidato, o talento, e o talento também está à nossa procura. Temos a parte do salário, da parte financeira, não é? Que é este que estamos a falar agora, mas também temos o salário emocional e temos aqui ainda a parte de perceber se há alinhamento de interesses e expectativas sobre a posição que estamos
a recrutar. Por exemplo, às vezes pode acontecer candidatos que são recém-licenciados e às vezes muitos deles não sabem bem o que é que querem e o que não querem. E pronto, isto para levar aqui, contextualizando o nosso processo de recrutamento, tem aqui 3 fases, sendo que a primeira é uma dinâmica online de grupo, onde aqui eu faço uma apresentação de A a Z para os candidatos que estão nessa fase perceberem se isto é a praia deles, se eles se identificam com a nossa cultura, com o nosso core business, se eles sabem o que é um RP, o que é um CRM, sendo que eu deixo sempre todos os candidatos à vontade para me contactarem, seja por e-mail, por telefone, LinkedIn, e para perguntarem o que quiserem, incluindo aqui a expectativa salarial, e caso não o façam, os que passam de dinâmica depois para a entrevista individual comigo, é uma das questões que eu faço sempre. E até tento sempre fazer um quebra-gelo quando chega a essa pergunta, porque eu estou um bocadinho nervosa, às vezes não sabem o que é que dizer e vão ali às voltas, como o Tiago falou. Parece que se sentem um bocadinho encurralados e nós aqui do nosso lado a pensar não há problema nenhum, isto só o valor. E aí nessa fase eu pergunto sempre, porque se é para avançar convém que a pessoa saiba se essa parte também está alinhada com o que temos para oferecer para aquela posição. Isto até porque acaba por poupar tempo também ao candidato e à empresa. Portanto, nós aqui numa primeira instância, pronto, não fazemos tabu disso, mas primeiro tentamos aqui alinhar interesses e expectativas, perceber se o candidato percebe ao que vem e quais são as tarefas e a posição. Se houver interesse aí, depois numa entrevista individual, é uma pergunta que eu nunca deixo escapar, pergunto sempre para perceber se há alinhamento para depois prosseguirmos com o processo. Portanto, estou a ver que já há aqui uma tendência natural para desconstruir o tabu do salário. Boa. E, ok, depois deste tema, se calhar um bocadinho mais controverso, nós gostamos sempre de quebrar o gelo. E a pergunta que nós vos lançamos agora não tem nada a ver com animais, mas sim com a história. Ou seja, que perguntas é que já passaram à história? Na vossa opinião, havia certas perguntas que, se calhar, no início da vossa carreira ou até antes, que eram as típicas perguntas de recrutamento, mas que hoje em dia já não faz sentido nenhum e que vocês nunca fariam. Que perguntas são estas? O que é que vos surge quando pensam em perguntas que já passaram à história, que não fazem sentido? Não é não fazem sentido, é que já não, que vocês não fariam. Eu tenho 2, acho eu. A primeira é perguntar a um candidato onde é que ele se vê daqui a 5, 10, a X anos. Eu acho que já passou um bocadinho a história. Eu acho que no dia de hoje, para os jovens, já não há trabalhos para a vida, nós estamos numa busca incessante por novos desafios, por formas de trabalhar mais flexíveis e, portanto, já não há aquele planeamento tanto a longo prazo. Portanto, não deixamos de ser ambiciosos nem de traçar objetivos profissionais que queiramos atingir, mas fazemos-lo muito dia após dia e vivendo o momento e os desafios que vão surgindo. E, portanto, acho que já passou um bocadinho à história perguntar onde é que te vês daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Outra pergunta que eu também reformulei um bocadinho na ótica de recrutadora é: já não faço a típica pergunta, diz-me 3 pontos fortes e 3 áreas de melhoria. Portanto, não deixei de o fazer, mas se calhar através de pedir exemplos de situações concretas e formas de atuar perante cada situação, e aí avaliar sim os pontos fortes e as áreas de melhoria, sem perguntar, identifica 3 pontinhos ou 5 pontinhos, e foram assim as 2 primeiras que me vieram à cabeça. Certamente que haverá mais. Sim. Não sei se o Tiago e a Matilde querem ajudar. Bem, eu acho que ainda não há bem perguntas muito antigas ou erradas, porque cada conversa é uma conversa e cada pessoa é uma pessoa. Eu tento sempre adaptar, óbvio que há ali sempre algumas perguntas de base a fazer. Agora posso dar aqui um exemplo mais pessoal, é possível, Inês? Pronto, há uns anos atrás eu fui a uma entrevista e uma das perguntas que me fizeram não foi para perceber se eu conseguiria conciliar, porque perguntaram-me se eu era mãe. Eu não sou mãe, na altura não era, ainda não sou,
mas na altura percebi que a pergunta não era para perceber se eu teria uma vida que conseguisse conciliar com o trabalho. Era simplesmente uma pergunta que, se eu dissesse que sim, eu iria para o fundo da caixa do arquivo dos CVs porque queriam alguém solteiro e sem filhos. E muitas vezes há recrutadores que podem fazer as perguntas e pronto, pode ser para diversas conclusões. Para mim só faria sentido esta pergunta para perceber se a pessoa conseguiria conciliar todas as tarefas, o seu dia-a-dia profissional com a sua parte pessoal, mas às vezes também conseguimos perceber quando é que o recrutador está a fazer uma pergunta para tirar uma conclusão que às vezes não é assim tão ok. Portanto, lá está, acho que ainda não há perguntas antigas muito erradas, mas é preciso ter cuidado aqui com as intenções de algumas perguntas. Sobre uma questão que a Joana falou, sobre descreve 3 pontinhos de características melhores e outras menos boas, eu nunca fiz essa pergunta dessa forma. O que eu costumo fazer nas minhas fases de entrevista é, quando falo ali de trabalho de equipa, e as pessoas contam um bocadinho das suas experiências e o que é que adquiriram. Eu costumo ali no final desse tema pedir sempre, descreve-me aqui 2 ou 3 características que acho importante para uma pessoa ter para conseguir trabalhar em equipa com sucesso no geral. Porque normalmente essas qualidades já estão a descrever um bocadinho deles, sobre as coisas que eles destacam como importantes. Quando penso para falar um bocadinho deles, porque já ouvi algumas experiências, costumo aqui perceber, olha, como é que as pessoas mais próximas de ti, aquelas com quem gostas de estar, te poderiam caracterizar, como é que achas que elas te veem? Porque isto é a forma como eles associam que o mundo os veja. Mesmo que haja ali algumas coisas a melhorar, mas são características que eles adicionam a ser ou estar no mundo. Portanto, lá está, não tinha aqui uma pergunta muito antiga ou fora de moda para dar como exemplo. Tem uma perspectiva diferente. Em vez de ser diretamente sobre o candidato, como é que ele se vê, se é como é que os outros veem ele. Que na verdade depois também como é que ele vê que os outros veem ele. No fim é o mesmo, mas dá uma volta diferente. Exato. Boa. Obrigada, Matilde. Tiago, estou aqui muito curiosa com a tua resposta. Sinto que não tenho muito a contribuir aqui nesta temática. A Inês já me conhece um bocadinho melhor, ela sabe que primeiro nós não temos assim esta entrevista que eu costumo chamar mais de recursos humanos, ou assim, não temos muito. No início temos o contacto inicial, temos um bocado a chamada, que hoje em dia também já não sou muito que faço, só quando é posições mais específicas, temas mais complicados, em que falamos um bocado da empresa em si e sabemos sobre a pessoa, mas não temos assim pontos. Pronto, e depois, eu não sou propriamente a pessoa mais estruturada do mundo, e ao fim de 30 segundos eu estou a falar como se fossem grandes amigos, e eu acredito que consigo sacar tudo o que preciso de saber ao longo desta conversa. Mas ele também já me conheceu, apesar de não termos falado muito, já viu que eu tenho uma certa facilidade para isso, para começar a conversar com as pessoas, mesmo que seja à toa, e portanto não tenho isso propriamente estruturado. Posso-vos dizer que em algumas posições temos uma parte, mas uma entrevista mais técnica, nas posições menos técnicas, curiosamente, colocamos cenários e situações para ver como é que a pessoa lidava com isso, ok? Tanto para o bem como para o mal. Eu gosto muito desse exercício, gosto mesmo muito. Acho que é uma coisa que se vê logo quando a pessoa não quer responder e começa a dar voltas, e eu adoro tentar perceber o que é que está do outro lado, tentar ver o que é que está a fazer tic-tac ali dentro do cérebro da pessoa. Posso-vos dizer que houve uma altura que estava a fazer aqui todos os nossos managers em conjunto com o nosso responsável de negócios, todas as entrevistas de Project Manager, e adorava as entrevistas, em que nós colocávamos um conjunto de situações diferentes e víamos como é que a pessoa lidava com aquilo. Era super informal, as nossas entrevistas são super informais, mas acho que aquilo transmitia carradas e carradas de informação, sem ter, por exemplo, de pôr diretamente essa pergunta de o que é o ponto mais forte, o que é mais fraco. Acho que também o fazemos às vezes, mas nem sempre é preciso. Mas pronto, de origem, não consigo dizer nenhuma pergunta assim que tenha deixado de fazer. Eu acho que ao longo da minha experiência aqui, vou
e com quase com cada pessoa a minha abordagem muda e vai muito de encontro ao caminho que a pessoa quer percorrer. Eu deixo a pessoa ir fazendo o caminho que quer e dá a mesma para eu ficar com as informações que eu quero. Gosto muito que a pessoa se sinta mais confortável do que se eu estiver a fazer essas perguntas diretamente, ou seja, que são muito taxativas, a pessoa se sinta nervosa e fique mais fechada. Eu gosto que a conversa seja fluida e normalmente as pessoas quando se sentem fluidas começam a falar também tão tranquilamente que acabam por naturalmente, umas ou se querem vender mais e dizer que fazem tudo muito bem, outras mais genuínas e dizem os seus medos. Eu gosto muito quando alguém também fala dos seus medos. Eu próprio tinha muito medo quando vim para esta posição e muitas coisas, e na minha entrevista cheguei e fui logo, tipo, pau, disse logo, nossa responsabilidade pessoal, tipo, pau, o que é que achava, o que é que não conseguia ver, o que é que não conseguia imaginar, o porquê, e adorei a conversa. E acho que quando as pessoas estão à vontade e conseguem ter essa conversa, acho que é fixe. Tudo isto está-me a fazer bater aqui só num ponto que estava a pensar quando acabámos a resposta anterior, depois já não quis dizer porque passaste para a segunda, mas quando estávamos a falar de dinheiro, acho que as pessoas pensarem, nós que estamos aqui, nós queremos que corra bem para o outro lado, porque é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é encontrar pessoas para depois, e isto veio-me do estarmos a falar do dinheiro. Quando a Jana disse, alguém chega e depois fica insatisfeito com o dinheiro, ao fim do tempo, não sei o quê, isso não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é que bata certo a pessoa vir e depois querer cá ficar. Portanto, se ela já vier insatisfeita, não faz sentido nenhum. E se o candidato também pensar desta maneira, ajuda muito, porque pá, a nossa vida é correr bem para a empresa, é termos pessoas que ficam cá, não é simplesmente, ok, eu sei que depois também há empresas que são mais assim, ou que a avaliação também depende um bocado disso, mas por exemplo no meu caso em particular não depende minimamente do número de entrevistas que se faz, o que é que acontece, nada, nós precisamos de pessoas para trabalhar e portanto o que queremos é pessoas satisfeitas que queiram vir trabalhar para cá. Portanto, todas estas coisas que nós estamos a falar aqui, se a pessoa pensar no quem está do lado de cá, ou seja, nós, os recrutadores, como alguém que o que quer é, pá, nós queremos que isto bata certo para aquela pessoa que faça sentido, da mesma maneira que faz sentido para nós. E, portanto, as perguntas, eu costumo dizer sempre no início das entrevistas técnicas, foi algo que aprendi, foi dizer às pessoas para não se fecharem e para conversarem o máximo possível com o entrevistador, porque ele está ali para os ajudar. E isto é mais pura das verdades. E nas técnicas, imagina numa entrevista de programador faz muita diferença. A pessoa achar, se calhar já todos passamos por isto, mas achar que está a fazer um exercício e não vai dizer nada até tentar chegar ao resultado certo, porque tem medo que se disser uma ideia parva, já o vão avaliar negativamente, é muito mau, porque o mais provável é a pessoa depois perder-se a meio do seu raciocínio e depois já não consegue chegar à solução certa. Mas se ele for falando sempre com o entrevistador, os dois juntos vão chegar à solução certa. E isto é uma ideia que eu tento transmitir muito durante os processos. É que todos os que estão deste lado, o que querem é que corra bem. Isto não é faculdade, por exemplo. Nós aqui não vamos fazer uma avaliação para chumbar a pessoa, porque não temos nada disso. O nosso objetivo é mesmo encontrar a pessoa certa para cada posição. E, portanto, falando o mais possível é o ideal. Pronto, e fugi completamente à tua pergunta, mas eu não tinha nenhuma resposta. Também é muito interessante esse tema, a questão de quando e provavelmente vocês recrutam e estão a fazer entrevistas a muitos jovens e que se calhar vai ser o primeiro emprego, então têm muito esta visão da entrevista como quase um exame, não é? E se errarem na resposta já não passam, já não vão ter a oportunidade de ir à próxima fase. Acho que se eu conseguisse, se houvesse aqui uma pergunta no meio que tu dizias, olha, o que é que vocês gostavam de conseguir mudar um processo de recrutamento ou que não existisse? Se eu pudesse, eu tinha o botão de desligar os nervos às pessoas. Eu já conheci tipo, a pessoas que eu sabia que eram os melhores na faculdade e chegam e não conseguem dizer o nome. É tipo, ok, e depois tens que ser tu ainda, não, vamos fazer entrevista aqui no teu. E nós, por exemplo, aqui que somos super tranquilos, tentamos fazer ali conversa de circunstância, estar ali na palhaçada, tentar que a pessoa, pá, mas às vezes vêm já mesmo bloqueados, é a primeira entrevista da vida, não imagina o que é uma entrevista. Esta é outra das questões, é pessoal que chega ao final da entrevista e diz, epá, não fazia a mínima ideia o que era uma entrevista. Nunca tinha pensado nisto. E, por exemplo, os jovens, que é no caso da Premium uma grande parte, temos essa dificuldade. O que muitas vezes se tenta fazer, devido à proximidade que existe e a conhecer as pessoas, é bora dar mais uma oportunidade, porque nós estamos a ver potencial nele, vamos tentar fazer uma outra entrevista, porque ele agora vai para cá. Recentemente tive um caso desses, a pessoa desbardalhou-se toda na primeira,
foi para cá, ficou chateado consigo próprio, ficou muito, muito chateado consigo próprio, foi para casa, foi ver tudo, foi voltar a aprender as coisas. A segunda entrevista não teve nada a ver com a primeira, mas a pessoa vinha com uma postura completamente diferente e de repente conseguiu fazer tudo muito bem. E pronto, infelizmente não conseguimos desligar os nervos, eu não conseguia desligar a mim quando ia às entrevistas, portanto tento-me sempre lembrar, e isto é uma coisa que eu digo à minha equipa alargada de entrevistadores, que é, lembrem-se quando era com vocês, e tentarmos pôr-nos na situação da pessoa que está do lado de lá. É complexo. Nem sempre é fácil avaliar aqui todas estas competências num contexto tradicional, mesmo que seja uma conversa e não seja uma entrevista estruturada, o momento em sala pode ser difícil, não é? de avaliar. E imagino que aqui a avaliação dos valores ainda seja mais difícil, não é? Cada vez mais se fala no value fit, não é? Recrutarmos candidatos que estão alinhados com os valores da empresa. Qual é que é a vossa opinião sobre isto e como é que conseguem ver se existe este match entre os valores de um colaborador e os valores da empresa? Como é que vocês fazem esta análise? De que forma? Olha, vou-te pedir desculpa, é que se não me parares eu já nunca vou parar de falar aqui também. Não concordei com a tua afirmação, não acho muito difícil, ok? Acho que se calhar por nós somos uma empresa que eu pelo menos considero um bocadinho diferente, o estilo de pessoas que acaba por vir, normalmente já é gente que nos conhece, já vem de propósito porque é para prémio, porque gostam, porque sabem que nós fazemos evoluir muito pessoal, etc. Tem um ambiente diferente e portanto já normalmente já têm similaridades connosco, já estão à procura de coisas parecidas. E porque já tiveram contacto connosco em feiras e afins, já há muito alinhamento. Pronto. Depois disso, nós temos uma particularidade muito grande, nós pedimos às pessoas, aquilo que eu disse há bocado, estava a generalizar, mas na Premium nós queremos que quem vem é porque quer vir trabalhar para a Premium. Portanto, a última fase do processo é passarem um dia connosco. Isto porque só nos respondem que sim. Eu costumo dizer que se eu for o melhor mentiroso do mundo, nós não vamos conseguir mentir aqui um dia todo. E portanto a pessoa só nos vai dizer que sim depois de já ter vindo conhecer a empresa um dia. E eu acho que isto é de uma utilidade gigante. A pessoa vai ver se está alinhada, vai ver se não está, vai ver coisas que se calhar que não gosta, vai ver muitas outras que gosta, mas vai poder fazer a sua decisão de forma muito mais informada. E nós também. Okay? A pergunta mais geral que nós fazemos não é se a pessoa tem a qualidade, a pergunta que nós fazemos sempre é: gostavas de trabalhar com esta pessoa? É a pergunta que fazemos às pessoas que estão a participar no processo, que estão a trabalhar com ela, etc, etc. Mas acho que é relativamente simples. Acho que ao longo dos processos também vais conversando tanto com as pessoas que vais entendendo a pessoa que está do lado de lá. Acho que quanto mais francas forem as pessoas, há pessoas que se apercebem que realmente depois não têm a ver. Já me aconteceu, por exemplo, ter pessoas que me chegaram e a meio do processo dizer: olha, desculpa, estive a analisar-me, eu sou uma pessoa que precisa de um ambiente super formal, eu preciso de uma organização rígida, já me chegaram a dizer, por exemplo, abertamente tive uma pessoa que me disse: vocês são demasiado sociáveis para mim, e portanto eu não quero continuar, eu não gosto da dinâmica de falarem todos, de se darem, não aprecio. Eu achei que a pessoa foi super fixe, foi honesta, e não fazia sentido continuar, e ficámos amigos como antes, e a pessoa seguiu a sua vida e nós seguimos a nossa, e acho que quando há esta frontalidade é muito mais fixe. Portanto é isto, não acho realmente assim ultra complexo. Se calhar em empresas como a Vorten ou a Arquiconsult pode ser um bocadinho mais difícil de ler este lado dos valores ou de encontrar este match, não sei, contem-me então as vossas experiências, Vânia e Matilde. Ora bem, aqui sobre a Arquiconsult eu costumo reservar aqui 3 momentos distintos. Como eu já vos expliquei, a primeira fase do processo de recrutamento do nosso lado aqui é uma dinâmica, e nessa dinâmica, para além do core business, apresento toda a cultura, fotos, vídeos, de testemunhos de malta que trabalha aqui na Arquiconsult, para dar aqui uma amostra do que é que se passa aqui dentro dos escritórios. Que é tudo em open space, que aqui os escritórios é um bocadinho como ir à praia, estende-se a toalha, onde se quer trabalhar não há lugares marcados. Começo por fazer essa pequena apresentação e dar essa pequena amostra e tirar algumas dúvidas e dar aqui alguns factos curiosos.
Nessa mesma dinâmica também conheço aqui os talentos, perceber aqui se eles se identificam com isto, se gostam mais de uma área mais formal ou mais silenciosa. Sendo que aqui, após a aceitação de proposta, convido-os a vir passar aqui, a visitarmos ao escritório, que eu fico aqui uma hora ou duas com eles, a apresentar o escritório, as pessoas, para eles verem presencialmente e sentirem o que é estar aqui a trabalhar. E depois aqui no primeiro dia deles fazemos aqui um onboarding, que geralmente dura a maior parte do dia, e levamos a almoçar fora com os colegas todos de equipas diferentes, para eles conseguirem aqui perceber que realmente há aqui formalidade, quando é para trabalhar, mas também há muito conhaque aqui dentro. Portanto, esta é a nossa forma de dar aqui as boas-vindas e de fazer aqui o tal match entre os nossos valores e os valores do colaborador. À semelhança do Tiago, também não acho nada difícil. Acho que a Vorten tem feito um excelente trabalho aqui no desenvolvimento da política de employer branding e de aproximação às feiras de emprego, presença nas feiras de emprego, portanto, aproximação aos jovens e aos futuros talentos, e, portanto, acho que nós temos os nossos valores muito bem enraizados na nossa cultura, no nosso dia-a-dia, e que a população em geral já nos acaba por conhecer por isso, por sermos uma equipa jovem, super informal, de transformarmos aqui a ambição em ação para gerar impacto no futuro, a questão de valorizarmos o talento de todos, de sermos focados e comprometidos, e portanto acho que temos feito muito bem este trabalho de partilha daquilo que são os nossos valores, e portanto quem vem em entrevista connosco, a processo de recrutamento, quem vem trabalhar connosco, já identifica isto como o local de trabalho onde quer colaborar, portanto poder ser autónomo, a questão do multitasking, de trabalhar muito sobre pressão na área do retalho, do dinamismo, e portanto à semelhança do Tiago também acho que não é um assunto nada complicado e portanto depois termos isto nós enquanto recrutadores bem presentes em contexto de entrevista é fácil de apurar se os nossos valores correspondem ou não, ou se estão alinhados com os valores do candidato. Boa, portanto é algo que já está a acontecer naturalmente, é isso. Ainda posso acrescentar mais um bocadinho nisto, só porque estava a ouvir, a Joana não percebi tão bem, mas estava aqui a ouvir a Matilde. Eu por acaso senti essa dificuldade agora durante o período do Covid. Nós, durante o processo todo, isto porque estava a ouvir a Matilde dizer como é que fazem, eu tento que a maior parte do processo seja cá toda presencial. Eu conheço quase todos, ou tento conhecer todos os candidatos às diferentes posições da Premium, e portanto há muita proximidade por isto, por também ser presencial cá. Hoje em dia é verdade que também fazemos alguns em remote, mas a maior parte é presencial, e eu sentia dificuldade quando foi para fazer em remote, era muito mais difícil conhecer e fazer, por exemplo, uma entrevista pessoal em que estabelecemos empatia, amizade se calhar é uma palavra forte para a entrevista, mas que gostar da outra pessoa, e acho que empatia é a palavra certa, é muito mais difícil num quadradinho. E por isso nós, por exemplo, tentamos dar um foco em sempre que as pessoas têm disponibilidade, fazemos tudo presencialmente. Okay? Uma das fases, que é a entrevista cultural, essa então é quase, não vou dizer obrigatório, mas é muito raro nós fazemos remote, porque que é o responsável pessoal, o Rodrigo, é muito complexo de fazer isso numa entrevista por Zoom, são entrevistas muito pessoais e é muito complexo fazer isso. E portanto acho que temos essa vantagem, ou seja, quando eu digo que também é fácil, a realidade é que agora passei por uma fase em que não me era tão fácil. E por exemplo aqui na Premium há muito essa expectativa, até devido à experiência, o que ele costuma dizer, que é o nosso responsável do Head of Development, que ele diz, então mas os teus olhos estão a brilhar ou não? As pessoas contam muito com a opinião que eu vou dar sobre aquela pessoa, até por coisas às vezes que não se vê no papel, ou se acha qual é a atitude, se vai ser um esforçado. Eu no Covid muitas vezes dei por mim a responder, vocês percebem que eu conheci a pessoa, tipo, ao fim do quadrado, falámos e tal, mas isto tipo, não é a mesma coisa, não estava ali à minha frente, não estabelecemos aquela ligação de já estar a ter uma conversa, até conversa banal, de estar, já acabou, a pessoa já não está na entrevista, já só está a conhecer as instalações, e está mais tranquila, e está a gostar, e está-se a falar mais. Isso são momentos que não acontecem no Zoom, porque quando acaba, a pessoa não vai connosco depois fazer o corredor, não há nada. E por exemplo, eu aí senti essa dificuldade,
Não sou o maior fã de todo de fazer pelos Zooms e afins, e sinto que é uma vantagem enorme. Pronto, só para definir isso, quando eu estava a dizer que não sinto essa dificuldade, é porque acho que há aqui muito contacto presencial e pessoal, e quando isso se altera, já sinto essa dificuldade. Portanto, se tiver que ser um recrutamento maioritariamente online, então aí já será um grande desafio. Acho que ficas a conhecer muito menos a pessoa. E aconteceu, por curiosidade, agora durante o Covid, aconteceu alguma vez, portanto, um processo que tenha decorrido sempre em formato digital e depois a pessoa até tenha sido selecionada, mas que depois não houve o match entre, portanto, entre o perfil da pessoa e aqui Acho a que vaga. sim. Acho que Sim. consigo-me lembrar. E outra questão depois relacionada com essa já agora, que é, quando não existe este match, de que forma é que o candidato comunica ou qual é que é a ferramenta que utilizam ou a estrutura que têm preparada para lidar com estas situações? Sim. Ok. Olha, da nossa parte, nós agora, durante o Covid também trouxe coisas positivas. Uma das coisas, por exemplo, que obrigou aqui a Premium tem alguns problemas devido em algumas coisas queremos continuar a ser a empresa pequenina, fiz que a malta cá está desde o início, gostava muito, mas depois de já ter de lidar com 112 pessoas agora, começa a haver coisas que não podem ser da maneira pequenina. E uma das coisas foi, durante o Covid, tivemos que melhorar muito o processo de onboarding. Era uma coisa que não tínhamos estruturada, e que nos vimos obrigados a isso. Tivemos que começar a fazer muito, muito melhor e a estruturar mesmo. Ou seja, a ter um plano, a envolver pessoas, a ter diferentes reuniões, a dar uma importância, por exemplo, durante o onboarding, uma importância muito maior ao Agile Coach, que participa ativamente nisto. Definimos, por exemplo, como, não vou chamar regras, porque regras não, até porque cada Agile Coach depois pode definir o seu caminho, mas, por exemplo, agora temos feedback quando a pessoa entra a cada semana ou a cada 15 dias. Eu, por exemplo, nas minhas equipas fazia a cada 15 dias, mas estruturámos completamente um plano de onboarding, onde a pessoa tem, por exemplo, para além deste feedback dado pela própria equipa, conversando, etc., tem uma espécie, não lhe vou chamar avaliação, mas recebe um feedback geral aos 3 meses e aos 5. Ok? Como é que está a correr toda a experiência. Pronto. E, portanto, aí é um momento em que se vai sentar, é uma conversa mais formal, mais séria, em que toda a gente à volta que participou vai dar feedback, e a pessoa vai recebê-lo todo e vai conversar sobre também uma parte muito importante nisso, é o que é que a pessoa sente. Se calhar até é mais importante às vezes quase do que o feedback que nós damos, porque a pessoa às vezes pode alertar para experiências que não estão a correr tão bem para si. Por exemplo, não me estou a sentir acompanhado neste tema, olha, isto falhou e podia ser melhor aqui e acolá. E é muito importante isso. Portanto, acho que Covid obrigou-nos a isso, a melhorar muito, muito, muito o processo de onboarding, que neste momento não tem nada a ver com o que era há 3 anos atrás. Só neste momento tem as 2 primeiras semanas definidas, tem tudo estruturadinho, enquanto antes não era nada assim, havia lá. Só entrava, agora temos um mentor. Acho que tivemos que melhorar muito. Respondendo à primeira que fizeste, sim, tivemos, por exemplo, recentemente uma pessoa que concluímos com ele próprio, e ele ainda ficou até quase um ano, que a realidade foi, ele depois culturalmente achou que não faria tanto sentido, ok? E ele ficou este tempo todo, porque até estávamos todos em remote e afins, e ele, apesar de não se dar tanto, ou sentir que havia muitas coisas que não faziam sentido para ele, mas até estava lá na dele, conforme a empresa começou a voltar mais ao normal, acha que não se revê tanto, não criou ligações, não está mesmo alinhado. E até fizemos uma curiosidade sobre isto, havia aqui algo rápido de ver, foi esta pessoa durante um ano inteiro, ou não sei se foi mais, agora não recordo, mas veio uma vez à empresa, o que é algo muito incomum para nós, porque até durante o Covid e tudo, havia aqui a malta combinar a encontrar-se, e as equipes têm todas as atividades, agora felizmente já podemos voltar às atividades todas da empresa, e sendo todas voluntárias, por exemplo, alguém que não se revê em nenhuma delas é um bocado estranho. É um bocado estranho ter alguém que não se revê numa coisa que tenta fomentar a cultura e o espírito da empresa. Há muitas que as pessoas não vão gostar, é um facto, não têm que todos, de repente, nós há 2 semanas, sexta-feira à tarde não se trabalhou, foi tudo para o Monsanto fazer um piquenique. As pessoas não têm que gostar, se calhar muita gente estava com alergias, eu incluído, mas fui lá. Mas não tem que se rever e acho que é normal, há uns que vão gostar mais de umas atividades, outros vão gostar mais de outras, não tem que se toda a gente querer dar, acho isso super normal, mas a pessoa não ter a mínima ligação
durante este tempo todo e não querer estar mesmo em nenhuma das coisas da empresa, é porque falhámos culturalmente em algum lado. Depois é uma escolha nossa. Acho que é uma escolha difícil hoje em dia, já agora. Por exemplo, no mundo que estamos, em que, acho que as minhas duas colegas, não sei como é que está, mas imagino que esteja igual, mas em que developers é uma coisa, vamos dizer, muito procurada, ok? É uma decisão difícil termos de dizer a uma pessoa que até cumpre o seu trabalho, que é chegámos à conclusão em conjunto com a pessoa de, olha, mas isto não está a funcionar enquanto equipa, porque isto, por exemplo, não gera bom ambiente na equipa, a equipa não aprecia depois de trabalhar, porque nem te conhece, não estás cá, isto não é o estilo da Premium, nós conhecemos-nos todos, damos-nos todos muito, e portanto de repente haver um corpo estranho numa equipa causa problemas de trabalho, acima de tudo, porque a realidade é que a pessoa depois está excluída de muitos temas, não está a participar, não é uma forma fixe de trabalhar. Mas não é uma conversa hoje em dia fácil de ter, porque basicamente nós estamos a dizer a uma pessoa, quando temos falta de pessoas, que olha, tu até és um bom programador, mas tipo, não te enquadras culturalmente connosco, e isto não está a funcionar, também não está a funcionar para ti, claramente, porque tu não estás a gostar da experiência e não queres... Pronto, aqui neste caso, a própria pessoa concordou de imediato e achou, ele próprio é que até acho que começou por abordar o primeiro tema, que não fazia sentido continuar, porque não estava com ligações, e então decidiu ir para um sítio onde, por exemplo, tinha ligações com amigos. Sim. E isto fez sentido para nós. Claro, no mundo de hoje em dia isto é uma decisão muito difícil. Sim, imagino que sim. Ou seja, tenha sido um grande desafio. Joana, Matilde, queres partilhar algo assim? Sim, então, resposta à tua primeira pergunta, não tenho, ok? Em parte porque também não estou na Arquiconsulta assim há tanto tempo e ainda não me passou um caso desses pelas mãos. Em segundo lugar, porque nós temos aqui uma intenção, que é nós fazemos um scouting religioso, de fazer este match de cultura e valores aos novos talentos no processo de recrutamento já em si. Nós falamos disto de uma forma quase exaustiva, pelo menos eu da minha parte, e perceber aqui até que ponto é que a pessoa se vai sentir integrada. Pronto, temos de ter aqui a intenção que não estamos à procura de pessoas, obviamente não estou à procura de um talento que me diga daqui a 10 anos vou estar na Arquiconsulto, mas que haja uma intenção de fazer uma carreira aqui, ok? O outro segmento passa por sermos uma consultora multinacional e celebramos todos os perfis e todas as personalidades, porque isso é que faz a Arquiconsulto. Nós não teríamos crescido e não teríamos chegado aonde chegámos com toda a diversidade de personalidades que temos. Portanto, nós fazemos essa explicação um bocadinho exaustiva logo desde o início, fazemos as visitas ao escritório, fazemos aquelas iniciativas de get together, para eles perceberem aqui que realmente ao que vêm, para não se sentirem enganados nesse aspecto, em que, sim, às vezes podem querer vir, se calhar, beber uma cerveja connosco ao final de outros dias que não nos apetece, mas isto é o que faz a Arquiconsulto, sermos pessoas diferentes. E acabarmos aqui por, de uma forma ou de outra, conseguirmos sempre trabalhar em equipa e conseguirmos adaptar uns aos outros. Isto esqueci-me da tua segunda pergunta. Estávamos a falar aqui de quando não existe esse match, às vezes acontece, não é? De que forma é que lidam com isso e como é que... Ok, sim. Outra coisa que nós temos aqui ao longo da nossa academia é, para além de termos o BU, o Business Unit, o Team Leader, a dar um feedback no final do primeiro mês, no final do terceiro mês e ao final de 6 meses, que é quando terminar a academia de 9 meses, temos também aqui paralelamente sessões de mentoria com uma das pessoas mais empáticas que temos aqui dentro da empresa, que é a Patrícia Maia. A Patrícia vai aqui dar uma mentoria de início de carreira para conseguirmos orientar e ajudar estes novos talentos, que estão a começar muitas vezes o seu primeiro emprego, mas também para percebermos o que é que podemos fazer mais para esta pessoa se sentir mais integrada, adaptada e mais feliz aqui dentro. Portanto, essa é uma das ferramentas que utilizamos. Portanto, só peguei esta resposta para ti de momento. Tudo bem. Joana, gostarias de partilhar connosco alguma história, assim, alguma ideia em relação a este tema?
fiquei para o fim, tenho menos tempo, mas nós também temos um programa de onboarding balizado no tempo, portanto tem a duração de 6 meses, em que a pessoa está em momento de integração e para além da figura de chefia, temos muito associada a este momento inicial uma figura de buddy, de padrinho. Temos momentos formais ao longo dos 6 meses onde há espaço para perceber o que é que está a correr bem, o que é que poderia correr melhor, se a função, a equipa, a própria empresa vai de encontro às expectativas do candidato e agora do colaborador já inserido na empresa. E após os 6 meses, e quando o colaborador integra já a função a full, vamos tendo também este momento anual e, portanto, há sempre espaço para este momento mais formal de dizermos que não há match. E nessa ótica de não haver tanta... Às vezes a figura da chefia cria-nos assim alguma resistência e, portanto, nós criámos esta figura mais de proximidade, mais de empatia, mais de amizade, de amigo, como o Tiago há pouco usou o termo, para existir estas conversas, esta abertura, esta transparência, mas sempre muito numa ótica de proximidade aos nossos colaboradores e, portanto, existem ferramentas, sim, existem momentos formais, mas em qualquer altura há espaço e abertura e margem para estas conversas. Muito resumidamente, acho que é isto. Sim. Isto leva-nos aqui para uma outra questão que surge muitas vezes, se calhar mais aqui nas multinacionais e em contextos mais de grandes empresas, que é a questão do equilíbrio entre a percentagem de homens, a percentagem de mulheres, a diversidade, e muitas vezes há quotas que têm que ser cumpridas, certo, Joana? Confirma só, não sei se esta é a realidade da parte. Sim. Então, aqui, quando os recrutadores fazem o recrutamento, têm que ter estas cotas em conta. Então, quando é que, não sei se isto acontece, mas pode existir aquele momento em que têm que decidir entre uma pessoa que se calhar até parece ter mais competência ou um perfil mais adequado para uma certa vaga, mas tem uma cota a preencher, que se calhar é um pouco, está a apontar no sentido contrário para um outro candidato que se calhar não tem tantas competências e optam, ou têm que optar por essa pessoa porque têm que preencher cotas. Isto acontece? Não, nós não trabalhamos com cotas. Não, okay. Desculpa, eu disse isso e se calhar percebi mal a pergunta. Nós temos trabalhado muito numa umbrella corporativa de um plano de diversidade e inclusão e, portanto, isto norteia-nos a olhar para cada indivíduo como único e temos agora muito, e que já se fala, da inclusão de pessoas com deficiência. E deficiência é uma incapacidade superior a 60%. No entanto, em nenhum processo de recrutamento nós olhamos para cotas e desvalorizamos um indivíduo face ao outro por género, por idade, pelo que for. E isso não. Tudo bem. Sim. E nas outras empresas, qual é a realidade? Também tentam de alguma forma equilibrar essa questão aqui? Se calhar igualdade de género, não sei, muitas vezes na área da IT há muitos homens, há aqui algum momento em que tentam incluir mais mulheres, não sei. Nós tentávamos incluir todas, como eu disse há bocado, eu acho que neste momento isso nem sequer é uma pergunta, porque tendo em conta que toda a gente tem falta de, por exemplo, programadores, não interessa se são homens, se são mulheres, bem, não vou dizer crianças, porque crianças não podem trabalhar, mas se forem ratos que soubessem programar, acho que o pessoal estava à vontade, e portanto acho que não há, felizmente, acho que não há discriminação nenhuma nessa parte. Acho que, por exemplo, para nós é completamente indiferente se é homem, se é mulher, raça, é-nos completamente indiferente. Acho que isso é uma coisa muito fixe. Por estar incluído neste meio, se calhar, felizmente eu não tenho trabalhado dessa maneira, como tu estavas a dizer, não sei se há, olha, nem sequer sei a resposta à tua pergunta, se há cotas legais, não há, não faço a mínima ideia, mas não me é incomum ouvir, por exemplo, neste momento, o facto de haver muitas empresas que, por exemplo, pela recomendação de mulheres, oferecem dinheiro, ok? O que eu já tive até inclusive conversas com pessoas aqui, com as nossas programadoras, o que muitas até consideram ofensivo, o que é mais engraçado, porque consideram ofensivo porque já tiveram que passar por um mundo, por exemplo, na faculdade, enfim, maioritariamente de homens, tiveram que ao longo do tempo sentir sempre que tinham se calhar que mostrar o seu valor para serem levadas mais a sério, e depois sentem que
ao estar-se a oferecer esta medida de, não, mas se for mulher, pode entrar porque precisamos de mulher, ou vamos dar dinheiro porque é mulher. Ficam ofendidas com o tema, e bem, acho eu. Eu, por exemplo, se me dissessem que de repente tínhamos que passar a fazer isso, era uma coisa que eu não ia gostar. Acho que, aqui como a Joana disse, cada candidato é um candidato, deve ser avaliado como tal e deve ser justo para todos. Não deve ser por qualquer aspecto exterior que vai definir se a pessoa merece ou não estar a trabalhar. Pronto. Mas é uma realidade hoje em dia. Já tive esta conversa mais do que uma vez. Sei que acontece no nosso país em várias empresas, por exemplo, este processo de recomendações que tem um valor bastante superior para recomendações de sexo feminino do que se for no masculino. Curiosamente, acho que o feedback que eu recolho das pessoas ao longo do tempo ao ouvir isto é sempre negativo, da parte das mulheres, ok? Os homens depois, alguns ficam chateados porque realmente depois pensam que estão a ser prejudicados, etc, mas, e até estava a desvalorizar um bocado a opinião dos homens, mas a quem diz mais respeito, que é às mulheres, o que eu ouvi de feedback, na maior parte, é que até se sentem um bocadinho, não sei bem dizer o nome, mas tratadas de uma forma diferente quando não o querem ser, são programadoras. Discriminadas, no fundo. Sim, discriminadas. Aqui é a tentativa de uma discriminação positiva, mas que não é a forma como o sentem, porque depois, para já, às vezes a pessoa depois parece um bocadinho uma comodidade, não sei, uma mercadoria, vamos dizer assim, quando está nestas coisas do se me recomendares e tal, tenho este valor todo e por seres mulher tens mais valor e afins. Pronto, o feedback que eu recolho é que as pessoas não apreciam isso. Acho que realmente não deve acontecer, da mesma maneira que eu disse, por exemplo, no início, que um papel, o que a pessoa fez, por exemplo, a dificuldade de andou, etc., o esforço que teve, deve ter algum valor, mas depois, por exemplo, vem cá e demonstra o valor que tem e é por isso que o ou a vamos contratar. Acho que é exatamente a mesma coisa depois quando aplicado a homens, mulheres, raças, etc. É a mesma coisa. A pessoa vem, demonstra o seu valor. No mundo ideal, Matilde há bocado disse que a inteligência artificial se calhar ia fazer isto ser menos de preconceitos. Eu acho que no mundo ideal, nós os três que estamos aqui tentamos não ter nenhum preconceito e aceitar todas as pessoas o que fiz. Eu, por exemplo, é curioso, por exemplo, homens e mulheres, é-me completamente indiferente, eu tento não ter nenhum preconceito em relação a faculdades, por exemplo, para vos dizer o que eu luto, ou o que eu tento absolutamente lembrar-me e dar a oportunidade de não fazer, é não olhar e não ter preconceito em relação a faculdades. O outro já nem é uma questão para mim, eu nem me consigo lembrar, se não ser uma mulher, nem sequer me lembro. O das faculdades é que eu tento sempre, não posso ter nenhum preconceito, e é tentar sempre dar a oportunidade a toda a gente. Por exemplo, há bocado quando estávamos a falar da inteligência artificial, eu achei que a inteligência artificial automaticamente iria tentar otimizar os resultados e acabaria por ter preconceitos. Era o mais provável. Mas fica a questão, exatamente. Já estamos, obrigada, Tiago, aqui pelas partilhas. Gostava imenso de continuar a ouvir-te, mas vamos ter mesmo que fechar e já estamos aqui a passar um bocadinho do tempo. Temos só aqui uma pergunta de uma jovem participante que pegou aqui no tema da expectativa salarial. Portanto, já falámos aqui do objetivo de questionar esta expectativa salarial, é pela questão do match, não é? E perceber se os objetivos da pessoa estão alinhados com aquilo que a empresa consegue oferecer. Mas aqui a Carolina pergunta, e se o candidato pedir menos? Quer dizer que a empresa vai pagar menos? Quem gostaria de responder assim muito rapidamente? Bem, eu acho que a Joana já respondeu isso há bocado, em parte. Para já há mínimos com o qual o menos não é possível, ok? Por exemplo, para nós, há mínimo, está tabelado certas partes e não há menos. A pessoa pode pedir à vontade, tipo, se ele se recusar a receber é um bocado estranho, mas não há menos. E depois foi como eu te disse, por exemplo, da nossa parte existe muito, nós tentamos equilibrar com o que nós achamos a nossa avaliação. E portanto, no início às vezes até pode ser, porque ele pediu menos do que aquele e não está completamente justo, por isso é que tentamos nos 6 meses verificar como é que está a avaliação que fizemos e ajustar. É algo comum pedirem menos do que depois nós definimos a avaliação e o que acabamos por propor. Sim. E será que nas empresas grandes também é a mesma realidade, Joana?
E Matilde? No meu caso, sim, não é? Nós temos bandas salariais e estamos sempre a avaliar, como eu falei muito, na maturidade profissional do candidato. E o desenho que eu tenho para a função, eu não vou propor menos porque o candidato propôs menos. Isso nunca aconteceu. E não é expectável que nunca, e é expectável que nunca aconteça. Matilde? A Arquiconsulta é igual, temos as bandas salariais, mesmo que o candidato para sabermos, pronto, é estranho, não é? Se fizerem questão de receber menos do que a nossa banda salarial, nós temos sempre aquele valor de base e não baixamos só porque o candidato acha que, pronto, tem ali uma expectativa mais abaixo, acreditamos que para aquele cargo deve haver ali aquele valor tabulado e é aquele que vai ser e depois vai ser revisto ao longo pronto, do processo, da sua passagem aqui na Arquiconsult e vai sendo ali revisto de acordo também com a sua maturidade profissional, parte técnica, parte soft skills. Portanto, mesmo que peçam um valor mais baixo, na pior das hipóteses, ficariam com o nível mais baixo da banda e depois ao longo do tempo, ao longo da recolha do feedback, vai-se ajustando então esse valor. Espero ter respondido aqui à dúvida da Carolina. Portanto, já estamos mesmo a terminar e gostava só de vos dar aqui uma última oportunidade de passar uma mensagem para estes jovens que estão aqui na Feira de Emprego a começar a sua carreira. O que é que vocês acham que que conselho é que dariam a estes jovens para se lançarem para o mercado de trabalho? Assim, num minutinho cada um, no máximo, o que é que diriam? Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Bom, o meu conselho ao longo deste tipo de dinâmicas que tenho feito, acho que o melhor conselho que posso dar seria para, nesta fase que estão a terminar faculdades, que são licenciados, experimentarem ao máximo e tentarem conhecer ao máximo o que é que há no mercado. Porque nesta fase muitas vezes não sabem o que é que querem, o que é que não querem, e é nesta fase que é importante começarem a fazer ali uma filtragem de carreira que querem fazer, o que é que gostam, o que gostariam de seguir, que tarefas extras gostariam de fazer, se um dia gostariam de gerir uma equipa, se não. Portanto, experienciar ao máximo para depois aqui usar isso como ferramentas de filtragem para perceberem o que é que querem fazer na sua carreira. Obrigada, Matilde. Sério, então, olha, o meu maior conselho que eu costumo dizer a toda a gente é, não tenham medo de participar em processos de recrutamento. O máximo que vocês têm na vida é só virem um não, o não também já está garantido se vocês não participarem. Portanto, eu costumo dizer até mais este conselho é quando eu vejo pessoas com medo de participar nos recrutamentos para o estágio de verão, que é não há absolutamente, a pressão é muito zero, são processos normalmente muito mais simples, vocês só vão aprender e ajuda-vos, por exemplo, para quando tiverem que fazer depois, passado uns anitos ou passado um ano, ou o que seja, na vida real, se calhar já vão encarar com muito mais naturalidade. Por isso não tenham medo de participar, de conhecer, de participar em processos, procurem informações sobre as empresas, procurem opiniões, e depois não se sintam, eu fico surpreendido, eu já fiz já estive lá no técnico há uns tempos e na minha altura havia uma pressão já muito, muito grande de, ao final de uns anos, já estar e tinha que se aceitar coisas com um ano de antecedência, isto e aquilo. Hoje em dia há muita oferta, muita informação. Eu ainda continuo a ficar sempre surpreendido quando alguém me chega e me diz que teve que aceitar uma coisa porque lhe disseram que se não aceitasse naquele momento ali na empresa, depois já não acontecia e depois ficaram com medo. Isto continuam a ser feedbacks que me chegam e eu não consigo perceber. Tenham muita tranquilidade porque há muitas oportunidades e vão conseguir de certeza encontrar coisas que gostam e portanto não se precipitem, procurem com calma e é isso, não tenham medo de participar em processos porque vão aprender sempre qualquer coisa de todos, mesmo que sejam um não no fim, mas vocês vão aprender qualquer coisa. Obrigada, Tiago.
Joana? Eu acho que é isso, é deixar basicamente os preconceitos à porta. Uma primeira entrevista nós podemos bloquear, como o Tiago disse ao longo desta mesa redonda, que a pessoa nem conseguia dizer o nome, mas ao fim de umas quantas já fazemos isso com uma perna às costas, portanto vamos falhar sempre. Falhar é uma parte da nossa vida e, portanto, sempre que estamos a cometer erros, estamos a viver e, portanto, não tenham medo de arriscar. E as empresas são cada vez mais abertas, felizmente. E, portanto, se precisarem de alguma coisa, podem me procurar também no LinkedIn e estou aberta a responder às vossas questões. Obrigada, Joana. Obrigada, Matilde, e obrigada, Tiago, por terem aceito este desafio de vir a este Tabu Table, desconstruir aqui os tabus do mercado de trabalho. Desde já, mais uma vez, muito obrigada a todos por terem participado. Foi uma conversa muito interessante, falámos desde o salário até às cotas, até à importância de ir praticando ao longo da vida e no início da carreira especialmente, o ir às entrevistas e conhecer o mercado. E a feira continua, à tarde teremos também o Speed Networking, começa às 3, portanto, malta que está aí desse lado, estamos à vossa espera. E se ainda não estão no grupo do WhatsApp do Speed Networking, juntem-se a nós. Falem connosco no chat. Para as empresas, vemos também no networking ou no vosso stand. Está bem? Obrigada, Inês. Obrigada.